Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo iremos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, né? Que na verdade é uma pergunta: será que a palavra do Senhor foi de fato divinamente inspirada? Será que o Espírito Santo é quem inspirou de fato esse livro? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo, né? Baseado em algumas anotações que eu venho fazendo durante muito tempo para poder falar sobre esse assunto. Então, quais são as provas de que a Bíblia foi de fato inspirada pelo Espírito Santo? A palavra de Deus é tão incrível que é o único livro que pode ser tanto provado investigando, tanto provado no âmbito espiritual. Pois quanto mais estudamos a Bíblia, mais vemos que suas histórias, seus personagens, seus acontecimentos são reais, mas também há o âmbito da transformação que ela gera em nós. A Bíblia promete e cumpre. Deus, na sua palavra, nos manda: orem sem cessar. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o coração. E isso acontece. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós o achamos. Quanto mais nós decidimos ser guiados pela Bíblia, mais real vemos que ela é em nossa vida, mais verdadeira nós notamos que ela é. E eu acho que esse é um ponto muito importante, como que prova que a Bíblia é de fato inspirada pelo Senhor, pois nenhum homem sequer poderia escrever por si próprio fatos que aconteceriam e de fato acontecem da mesma forma que foi escrita. Por exemplo, no livro de Isaías 53, essa é uma das profecias messiânicas mais incríveis da palavra do Senhor. O profeta Isaías escreveu dizendo, vou começar do versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo livro, ou melhor, todo capítulo de Isaías 53, exatamente como o profeta profetizou sobre Cristo, aconteceu. Depois podem ler o texto de Isaías 53. Se puder, leiam todo o livro de Isaías, pois é o livro com mais profecias sobre Cristo que há na Bíblia, né? E, exato, as profecias cumpridas da mesmíssima forma como está escrita, como onde Cristo nasceria, em que época ele morreria, como ele morreria, tudo isso foi escrito anos antes de Cristo, séculos antes dele nascer. Então, primeiro, as profecias cumpridas são a prova de que a palavra do Senhor foi de fato divinamente inspirada. Eu tenho coragem de dizer que primeiro, esse livro foi escrito por 40 autores diferentes, cerca de 40 autores diferentes, em cerca de 1500 anos diferentes, em épocas diferentes, com culturas, línguas diferentes, e escreveram um livro tão harmônico que tem mais de 64 referências cruzadas. Eu tenho coragem de dizer que se colocássemos 40 autores do mais alto grau acadêmico, nenhum deles, todos juntos, não conseguiriam fazer um livro tão harmônico como a Bíblia Sagrada. Esse livro, ou foi Deus quem escreveu, ou homens inspirados por Deus. E foram homens inspirados por Deus, como dizem as Escrituras, né?
Nenhuma palavra da Bíblia foi de interpretação particular. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, disse que nenhuma interpretação da Bíblia foi de particular interpretação. E no versículo 21 ele diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram. E o que significa a palavra inspirada, primeiro? A palavra inspirada, etimologicamente no grego, vem da palavra theopneustos, que é uma mistura de duas palavras. Theos, que significa Deus, pneustos, que significa respirar. Então, inspirada, theopneustos, significa que Deus respirou a palavra. Ou seja, Deus soprou a palavra no interior do homem. Não foi Deus quem ditou palavra por palavra. Não foi Deus que forçou os homens. Não foi Deus que pegou o homem e começou a escrever ele próprio. Não. Deus inspirou os homens e coube o autor, com seu jeito, com sua maneira, escrever as escrituras, mas sendo inspirada por Deus, ela tem que ser inerente, tem que ser imutável e tem que ser confiável. Então, os homens não escreveram o que eles quiseram, eles escreveram o que Deus os inspirou a escreverem. A outra prova que a Bíblia foi inspirada por Deus, creio que é uma das mais impactantes, na verdade, mais do que qualquer estudo, mais do que tudo isso, é o que ela faz na vida das pessoas. Quantas pessoas são transformadas por esta palavra? Quantos testemunhos eu já ouvi de Deus falar com pessoas, versículos bíblicos. Deus fala através dos seus pregadores, fala. Deus fala através de pastores. Glória a Deus por isso. Deus fala através dos seus homens, né? E é tão bom ouvir os homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. O meu pastor prega a palavra, os presbíteros da minha igreja, e tenho sido alimentado por eles. E Deus fala através dos homens que ele levanta. Mas eu já ouvi testemunhos de pessoas que ouviram. Minha mãe é um exemplo disso. Ela se converteu quando, no quarto, sozinha, no escuro, ela ouviu uma voz dizendo o versículo, não sei se me recordo, mas acho que foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Fez o versículo que ela ouviu 3 vezes no quarto. Ela não viu ninguém do lado e foi Deus falando com ela. Deus, ele próprio, o rei Davi disse que o Senhor exaltou a sua palavra. Deus, ele próprio dá valor à sua palavra. Jesus disse que passarão céus e terra, mas as suas palavras permanecerão. Jesus, ele próprio, que é o Verbo encarnado, provou a divindade da palavra de Deus. Ele falou, quando falou de casamento, citou Adão e Eva. Quando falou sobre o que aconteceria com ele quanto à morte e ressurreição, falou de Jonas. Ele deu muitos exemplos, falou de Caim e Abel, falou de Zacarias, falou do profeta Isaías, lá em Lucas 4, quando ele leu o livro do profeta Isaías. Quando ele tinha 12 anos, vemos que ele ia para o templo e até debatia com mestres da lei. Jesus estudou essa palavra quando esteve em terra. Ele sendo o Verbo encarnado, ele sendo Deus, revelou essa palavra aos homens, mas ele quis nos mostrar o quão importante ela é e o quão nós devemos ser guiados por elas. E ele exaltou a sua palavra. Nenhum outro livro se apresenta como sendo a revelação de Deus. Nenhum outro livro. Por quê? Porque não são. A Bíblia é o único livro que nunca escondeu que foi revelada por Deus. Homens usados por Deus. E ela vem provando o quão esse fato é verdadeiro. A Bíblia tem uma mensagem única.
todo o tema da palavra é Jesus. Então, essas são uma das provas que a Bíblia foi divinamente inspirada. Existem várias e várias provas, mas nesse vídeo eu só gostaria de deixar essas provas. E nos próximos vídeos, provavelmente, poderei trazer diversas outras provas sobre a inspiração divina que há no livro de Deus. Mas mais do que querer saber das provas, sei lá, Deus está acima da nossa inteligência. É muito bom estudar a palavra de Deus, ter a convicção de que ela é verdadeira, mas nós não podemos estagnar nisso. Não podemos viver nossa fé procurando provar que ela é verdadeira. Nós devemos desfrutar dela. São tantos testemunhos que, desculpa a expressão, mas acho um pouco tolice não crer em Deus, não crer na sua palavra. Depois nos tempos em que vivemos, com tecnologia, com redes sociais, YouTube, onde podemos ouvir verdadeiros homens de Deus, onde podemos ver testemunhos, o que o Senhor tem feito na vida de seus servos. É uma tolice ainda não crer nesse Deus. Apenas submeta-se. Não queira usar da sua própria inteligência para conhecer esse Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, dos versículos 18 em diante, se eu não me engano, ele fala sobre como as pessoas de Coríntios tentavam entender a Deus pela sua própria e vã sabedoria e não pela palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus. Esse texto me veio à mente agora e eu, muito em breve, gostaria de ler para já terminar o vídeo. No versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo critica as pessoas por quererem conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Paulo questiona: onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? E ele termina dizendo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É engraçado, na verdade não é engraçado, é lamentável que o mundo tente entender a Deus pela sua própria sabedoria e não pela palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus. Os incrédulos, os idólatras, os criadores de deuses defendem que Jesus não é Deus, que não há trindade, que as obras salvam, que todos os caminhos levam para Deus. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que só há um caminho para que cheguemos a Deus: Cristo Jesus, a esperança da glória, a loucura da pregação do Evangelho de Cristo. Deus decidiu nos salvar pela loucura do Evangelho. Cristo morreu por nós. O que o mundo acha uma loucura, algo sem sentido, Deus usa para que nós que não merecíamos. A palavra de Deus traz mistérios tão incríveis que nós não merecíamos saber. Nós não merecíamos nada do que Deus fez por nós, do que Deus revelou em sua palavra. É que onde quem não estudou é tão sábio por conhecer
o que espera a ele depois dessa vida. A palavra de Deus é incrível. Creia nele, estude para ser sábio e para ser salvo. Creia em Jesus. Desfrute da palavra do Senhor Jesus e seja abençoado. Que o Senhor esteja contigo e que a partir de hoje tu comeces a ler a palavra de Deus.